Nessa aula a gente vai falar de um problema muito frequente no salão de beleza, que é a alergia no couro cabeludo. Seja alergia à tintura de cabelo ou algum outro produto qualquer utilizado para tratamento, é muito frequente. Então, se você trabalha em salão, você vê com muita frequência queixa dos clientes com alergia, com irritação. Então, a gente vai falar aqui como a gente pode evitar esse problema e o que você pode fazer para ajudar, para orientar, para identificar se é alergia ou não e como conduzir esses casos. Então, o quadro típico da alergia do couro cabeludo é um quadro de irritação com vermelhidão. Então, a gente vê áreas muito frequentes, que é essa região da nuca, né? A região occipital aqui, regiões de transição da pele com couro cabeludo. Você consegue facilmente, abrindo o cabelo, ver aquela reação de irritação, a vermelhidão local. Então, essa é uma área frequente, né? Atrás das orelhas também a gente pode observar, esse é outro quadro muito típico. E casos mais graves chegam a fazer até edema facial, como esse caso da paciente, né? Um inchaço importante aqui na pálpebra. Essa é uma reação que demanda um tratamento médico mais incisivo, muitas vezes com injeção, às vezes até internamento. Então, esse caso não é um caso usual, mas saiba que a alergia no couro cabeludo pode chegar até esse nível. E além da alergia do couro cabeludo em si, essa alergia ela pode disseminar. Uma alergia pode sofrer um processo de disseminação. Então, o cliente pode usar um produto no couro, dar uma reação alérgica aqui e, por via sanguínea, essa alergia se manifestar em outras áreas, descer pelo pescoço, por todo o tronco e pode ser generalizado no corpo inteiro se o tratamento não for realizado. Agora, existe uma reação importante, frequente, chamada reação de hipersensibilidade, que vocês devem saber a diferença para alergia. Reação de hipersensibilidade é uma reação mais leve e mais frequente. Por exemplo, minoxidil, quem usa minoxidil, seja no couro cabeludo ou na barba, por exemplo, nos dias de início, no começo do tratamento, é muito frequente uma irritação leve, uma descamação. Isso não quer dizer necessariamente alergia. É uma reação mais branda que, com o passar do tempo, o corpo vai se adaptando, vai aceitando esse produto. Então, essa é a reação de hipersensibilidade. A reação de alergia, ela costuma ser um pouco mais intensa e vai piorando se o paciente continuar com o uso daquele produto. Então, quando você tem uma reação de hipersensibilidade, pode melhorar com o tempo, né? Pode haver um processo de adaptação, mas quando é alergia, não. A alergia tem que ser suspenso o produto. Não adianta insistir, porque não vai induzir tolerância. Você tem que parar com esse caso. E o quadro alérgico ele pode durar muitas semanas, inclusive, para poder desaparecer, mesmo que o cliente não volte a usar aquela tintura ou aquele produto específico que causou a alergia. E nem tente decorar o nome dessas substâncias, porque eu também não decoro. Eu conheço algumas, como parafenilenodiamina, bicromato de potássio, muito cloreto de cobalto, mas veja o nome de algumas aqui, muito estranhas, nomes compridos, então não perca seu tempo quanto a isso. Esse aqui é um trabalho da Sociedade Brasileira de Dermatologia que estudou muitos casos de alergia no couro cabeludo e quais eram as substâncias que estavam mais comumente envolvidas. Mas é um número muito grande de substância e com nomes complexos não vai ajudar em nada você saber isso, só para você ter essa noção de que é uma variedade muito grande de substâncias. E como é que você pode, então, evitar com que seu cliente tenha uma alergia? Primeiro, você perguntar para ele sobre histórico de alergia. Deve fazer parte do seu trabalho, quando você receber um cliente novo, você conversar com ele algumas coisas, perguntar sobre a saúde dele de maneira geral, e se você já demonstra uma atenção para esse cliente, pergunte também sobre histórico de alergia. Se ele tem rinite alérgica, alergia a algum medicamento, mesmo que ele não tenha nenhuma alergia dessa, você já vai passar uma seriedade, ele vai gostar disso, que você está preocupado em perguntar sobre a saúde dele. Se essa pessoa for uma pessoa muito alérgica ou já tiver um histórico de alergia a produtos de beleza antes, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado com esse cliente. Então é interessante você conhecer e você talvez esteja no salão opções de tintura ou outros produtos que sejam hipoalergênicos, que tem uma menor chance de causar alergia. Existem esses produtos, você pode procurar esse termo, hipoalergênico, e ter produtos que já evitam aquelas substâncias mais comumente associadas às alergias. E se for um caso que você vê que é um caso muito complexo, você pode pedir para ele antes procurar um médico especialista, procurar um dermatologista, por exemplo, para que o dermatologista peça testes alérgicos para ele, para tentar já ter uma pista prévia
se ele tem alergia ou não. Ou então se essa pessoa já tem um histórico, né? E ainda nessa aula eu vou lhe ensinar como você pode fazer um teste prático no salão com o produto que vai ser utilizado. Mas o teste que o médico pede, ele tem esse nome, chama PET teste ou teste de contato, para que você saiba como é que funciona. O paciente vai na clínica de alergia para fazer o exame e são colados inúmeros adesivos nas costas dele. Cada adesivo desse contém uma substância que vai ser testada e esse adesivo permanece por um tempo, entre 24 a 48 horas. E o paciente não pode molhar em casa e depois ele volta para a clínica para fazer a leitura. É retirado o adesivo e se vê lá se tem alguma reação de alergia. E aí sai um resultado, ele recebe um resultado onde tem lá o nome das substâncias testadas e basicamente vai estar dizendo positivo ou negativo. Se tiver positivo é que ele tem a alergia e dá uma graduação. Ele tem ali ou 1 mais, ou 2 ou 3 sinais de mais. Leve, moderado e forte reator, quando você tem os 3, por exemplo. E normalmente, esses exames, quando vem a substância que dá positivo, por exemplo, cloreto de cobalto, ele já coloca anexo, um apêndice, dizendo quais são os produtos que você pode encontrar aquela tal substância. A tintura de cabelo, cosmético, hidratante, o que seja, aí fica mais fácil. Então você pode ajudar também o seu cliente a interpretar esse exame, caso o médico não tenha explicado para ele, ou ele não tenha voltado ainda. E o exame de contato, que é o ideal, ele não deve ser confundido com esse outro exame que é realizado normalmente no braço, que a gente chama de prick test, ou teste de alimentos inalantes, onde se colocam as gotinhas no braço do paciente e faz a leitura após 10 minutos. É um exame mais rápido. Esse é um teste alérgico muito válido, mas ele é para comida e substâncias inalantes. Ele não funciona para substâncias de contato, que é o caso das substâncias de salão de beleza. Então, às vezes, seu cliente pode jogar dinheiro fora, depender se ele fizer esse exame aí. Não vai ajudar. E mesmo que você tenha um cliente com um exame, com um teste alérgico que diz algumas substâncias que ele testa, convém você fazer um teste no salão. Repare, isso aqui é uma composição de uma tintura utilizada em salão, vocês conhecem isso, se você pegar qualquer produto desse tipo e for olhar no fundo, a quantidade de substância que tem ali é assustadora. Então aqui, se a gente for olhar nessa bula aí, seguramente tem 50 produtos diferentes. Não dá para você testar tanta coisa no teste alérgico. Então, mesmo que você não encontre uma substância que ele já foi acusado no teste, convém você fazer o teste prático no salão. Como é que é feito? Você vai separar no couro cabeludo, uma região de preferência aqui atrás, na região occipital, um quadradinho de mais ou menos 2 por 2 centímetros. 2 centímetros de cada lado nesse quadrado. Aconselho você tentar marcar com a caneta, um lápis de maquiagem, alguma coisa para ficar mais delimitado o local de aplicação. E você faz a aplicação desse produto nessa área de teste, que é uma área pequena. Ele deve, então, ficar sem lavar o couro cabeludo nesse período e a leitura deve ser feita depois de 48 horas. E você vai observar se teve alguma vermelhidão, alguma irritação naquele local. Se for uma irritação muito leve, pode ser uma reação de hipersensibilidade, como eu já expliquei. Se for um vermelho um pouco mais intenso, isso pode ser uma alergia, esse produto deve ser evitado. Então você evitou um problemão aí para você e para o seu cliente. O que você pode indicar para casos mais leves, por exemplo, de alergias ou de hipersensibilidade, são hidratantes calmantes que não contenham corticoide. Isso você pode indicar com segurança. Eu vou dar o nome de alguns aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse com os laboratórios, mas são os mais usuais, que são, por exemplo, o Bepantol solução. Não é aquele Bepantol em pomada que a gente usa para trocar fralda de criança. É o solução, aquele que pode ser usado no cabelo também. Pinga umas gotinhas. Então tem o Bepantol solução, tem o Epidrate Calme água micelar, que também é líquido, e tem um Vichy Dercos sérum calmante próprio do couro cabeludo. São produtos que podem ser usados com segurança. O paciente ali, uma vez por dia, pinga umas gotinhas para tentar acalmar aquele couro cabeludo irritado. Mas esse quadro ele pode ser muito demorado, ele pode durar muitas semanas, mesmo que a pessoa não repita. E é importante que você divida essa responsabilidade com o dermatologista. Então, quando você pede uma ajuda, recomenda que esse cliente vá a um dermatologista para ser tratado, você não fica com uma responsabilidade que não é sua.
Se você não conhece ainda, essa aula faz parte de um curso do Vigilante da Pele, que é um curso de doenças para cabelos e unhas. Então essa é apenas uma aula pequena de um conteúdo muito extenso que eu trouxe para vocês aqui. A gente fala sobre cuidados com doenças contagiosas, como ter cuidado com limpeza do material de trabalho. A gente fala de doenças de queda de cabelo das mais distintas, de eflúvio telógeno, vários tipos de alopecia, cicatriciais ou não. Queda de cabelo está cada vez mais comum. A gente tem um módulo de unha, que a gente fala de estrutura das unhas, doenças mais comuns das unhas, como prevenir. Esse curso está muito completo. A gente tem módulos extras, a gente vai lançando material o tempo inteiro, cada vez mais. E se você também não conhece o curso Vigilante da Pele, que é o de reconhecimento de câncer de pele, que é quando os profissionais da beleza aprendem a seguir uma sequência por todo o corpo para suspeitar de algo perigoso e encaminhar para um médico especialista. Esse aqui é o cronograma. Se você quiser também, me manda mensagem no Instagram que eu te mando esse cronograma aqui, que você vai ver que está muito completo, muito interessante. A gente fala de todo tipo de câncer, a sequência, o método WISE, como suspeitar, lesões benignas, como encaminhar. É um curso muito extenso que a gente fez com muito carinho. Você vai ver mais informações no site vigilantedapele.com.br e no meu Instagram, que saiu coberto ali, que é @Dr. Lucas Fernandes. E a gente também, vou trazer para vocês essa temática aqui de fio branco. É uma das coisas que eu recebo pergunta direto. O que é que eu posso usar para prevenir a formação de fios brancos? Até hoje, a gente não tem cientificamente comprovado nenhuma substância ou nenhum tratamento que previna a formação de fios brancos. Se você for pesquisar aí na internet, vai achar muita promessa, mas aceito pela ciência ainda não há nenhum. Existe uma linha de pesquisa importante que eu vou mostrar daqui a pouco. O que a gente sabe hoje é que fio branco tem um componente genético muito forte, né? Quem tem histórico familiar, a pessoa já nasce com essa tendência. E a gente sabe que o estresse, a falta de sono, o cigarro e a deficiência de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina D, vitamina B12, e eu não coloquei no slide, mas também o selênio, pode acelerar a formação dos fios brancos. Então, ter uma dieta equilibrada, como por exemplo, contendo ovo, fígado, salmão, frango, folhas verdes escuras, você pode também ajudar nesse componente, porque você reforça esses nutrientes e evita a formação dos fios. Mas a gente tem uma expectativa muito grande a partir de um efeito colateral causado por um tratamento por câncer. Veja só esse caso, parece caso de mentira da internet, mas isso é verdade. Eu faço parte de um instituto grande aqui no Brasil, em São Paulo, de um hospital grande, que é o Sírio-Libanês, vocês sabem disso, muitos deles, que é um instituto de pesquisa, então a gente tem acesso a esse tipo de pesquisa e eu sei que isso é verdade, isso não é mentira, não é fake news. Esse paciente foi submetido a um tratamento de câncer de pulmão, com um tratamento novo que a gente chama de imunoterapia, e ele teve, como efeito colateral, o retorno da cor do fio dele. Não foi só esse paciente. Numa série, se não me engano, de 120 pacientes, mais da metade deles, com esse tratamento, houve um retorno da cor do fio. Então, hoje existem linhas de pesquisa para descobrir o que é que acontece nesse tratamento do câncer que faz a cor do fio voltar ao normal. Então, talvez dentro dos próximos anos a gente tenha aí um tratamento eficaz. Mas até hoje a gente não tem nada comprovado. Então, muito obrigado. Eu espero que você mande mensagem para mim se você tiver qualquer dúvida e conheça o projeto Vigilante da Pele.